Olá, seja bem-vindo ao curso de Engenharia de Segurança do Trabalho Aplicado, específico ao curso de Analista de Fatores de Riscos Psicossociais, e hoje nós falaremos sobre os resumos das normas regulamentadoras. Para quem não me conhece, meu nome é Wander Fogaça, sou engenheiro de segurança do trabalho, tenho uma formação também em engenharia civil, fiz especialização em gestão de projetos, voltado ali à engenharia mecânica, e também tenho a especialização em psicologia do trabalho, voltado também a comportamentos humanos. Em 2010 fiz o curso em segurança do trabalho, posteriormente fiz o técnico em recursos humanos e hoje também atuo como perito da Justiça do Trabalho, onde o juiz ali designa que eu faça perícias voltado ali à insalubridade e periculosidade, apenas essas duas áreas do conhecimento. Já fui intimado para outros tipos de perícia, mas não é muito o meu forte, mas na área de insalubridade e periculosidade, esporadicamente, agora com menos frequência, que eu tenho um filho de 9 meses, eu tenho feito essas perícias, agora um pouco menos de frequência, mas as perícias de insalubridade e periculosidade sempre estamos desenvolvendo aí nessa área. Fiz a especialização também em licenciamento de impactos ambientais e uma vez por semana eu sou professor do Senai, onde eu dou dou aula para o curso técnico em segurança do trabalho. Então, hoje nós falaremos aí sobre o resumo das normas regulamentadoras. Talvez você já é da área de segurança do trabalho, já é engenheiro, técnico em segurança, médico do trabalho, técnico em enfermagem, enfermeiro do trabalho. Talvez essa linguagem seja um pouco mais normal para você, mais cotidiana, mas também, de repente, você é um aluno que está vendo essa aula, talvez nunca teve acesso a esse tipo de nomenclatura, ou nem sabe quantas normas regulamentadoras existem, ou para que serve cada uma, como que funciona isso, quando que foi criado. Então, talvez você que já é da área do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, eu peço um pouquinho mais de paciência nessa aula 1 e para que possamos também aprender juntos. Talvez o tempo todo estamos aprendendo, mesmo que são coisas que rotineiramente já estamos envolvidos, tá bom? Bom, o objetivo então dessa primeira aula é apresentar de forma um panorama geral das normas regulamentadoras, para que serve cada uma, e dentro desse módulo você vai aprender a dinâmica de cada uma. Vou dar ênfase um pouco mais na NR1 e na NR17 e passar de forma macro nas outras normas, tá bom? Primeira pergunta que eu faço para você que vê essa aula: quantas normas existem? Você já sabe quantas normas regulamentadoras existem, conhecida como NR? Para esse vídeo e você vai ver, você vai responder. Muito bem, isso mesmo, existe 38 normas regulamentadoras. No momento que eu estou gravando esse vídeo, é o segundo semestre do ano de 2025, existe 38 normas. Então pode ser que quando você for ver essa aula tenha mais normas, Então, até o momento, segundo semestre de 2025, 38 normas regulamentadoras. Alguns falam, Wander, são 36 porque 2 foram revogadas, mas que foram criadas desde 1978, são 38 normas regulamentadoras, tudo bem? Vamos lá. As normas regulamentadoras, igual eu disse, ela foi criada lá em 1978, com a redação dada ali pela redação 6.514 de dezembro de 77, então esse primeiro texto foi em 77. Ela foi criada para empregados e empregadores com o objetivo ali de garantir um trabalho seguro e sadio, prevenindo ali a ocorrência de doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho. Esse foi o objetivo da criação da norma. Então, as primeiras normas regulamentadoras de fato que existiu foi publicada pela Portaria 3.214 de 8 de junho de 1978, E as demais normas elas foram criadas com o decorrer dos anos, conforme foram passando, e também as suas revisões. E também algumas normas elas foram criadas em setores específicos. Alguns exemplos aqui, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, mas com um pouco mais de calma, mas só para vocês entenderem, quando eu falo setores específicos, eu estou dizendo da classificação nacional de atividade econômica de um determinado setor. Exemplo, a NR18 ela vai falar sobre os trabalhadores da construção. Já a NR31 vai falar sobre o trabalho rural. Não é bem trabalho rural o nome da norma, mas comumente o pessoal fala esse nome, trabalho rural. Ou de repente a NR22 fala sobre trabalho na mineração. Então você percebe que são classificações nacionais de atividade econômica, conhecido como CNAE, específicas, são normas setoriais, ou seja, de um determinado setor. Tudo bem? Então,
Essas normas elas foram criadas lá em 78, já vamos chegar na dinâmica de cada um. E a elaboração e revisão das normas regulamentadoras, elas são realizadas, pessoal, adotando um critério de um grupo tripartite, né? Que isso tem como base lá na Organização Internacional do Trabalho. Então, esse grupo tripartite, quando fala de tri, lembra-se três partes, né? Que são representantes do governo, dos empregadores e dos empregados. Então, esses grupos eles compõem essas normas, compõem os textos dessas normas. Inclusive, em algumas ocasiões eu até participei de alguns fóruns e tudo mais, né? Que fica para uma segunda aula sobre essas normas que eu tive essa participação, tá bom? Então a ANR, voltando aqui, contextualizando, né, esse contexto histórico dela, por mais que ela foi criada em 1978, só que ela não nasceu do nada, da cabeça de alguém, ou vamos instituir aqui normas regulamentadoras onde as empresas têm que cumprir, os empregados também têm as suas obrigatoriedades. Elas, na verdade, elas tiveram a sua primeira ideia lá na CLT, que é a Consolidações das Leis Trabalhistas, criada em 1943. Então, muitas normas, eles pescam, vou usar esse termo aqui, de artigos da própria CLT. Mas também não é só isso, igual eu falei do grupo tripartite. De onde que surgiu isso? Da Organização Internacional do Trabalho, no qual o Brasil faz parte. São vários países no qual tem uma Organização Internacional do Trabalho. Isso foi criado em 1919. Ou seja, então não nasceu ontem. Inclusive, com essa nova texto da NR1, eu cheguei numa empresa esses dias e o empregador falou, poxa, mas o que é essa nova NR1 aí agora, mais essa para 2025? Na verdade não, né? A norma regulamentadora NR1 ela nasceu em 78, tendo como base lá de 1919 e 1943 com a CLT, né? E não só isso, a gente tem também, por exemplo, algumas referências ou algumas interpretações da própria Fundacentro, né? Que é a Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, que é a nossa Fundacentro, que foi criada em 1966, né, com o objetivo dela é elaborar estudos referente à questão de segurança, higiene, medicina do trabalho e tudo mais, inclusive dando como base as nossas NHOs, que são normas de higiene ocupacional. Então, quer dizer, quando eu falo sobre normas regulamentadoras, diferente do que alguns pensam, ela não nasceu ontem, né? Então ela já tem um contexto histórico, já tem todas as suas revisões, né, já foi estudados por diversos profissionais de altíssimo gabarito no Brasil. Então, assim, não é uma coisa nova. Então, ela está passando sempre por revisão. Uma das maiores revisões que teve foi a Resolução 915 de 2019, onde teve a harmonização dessas normas. Então, é muito interessante entender logo de início essa dinâmica, tá bom? Então, vamos iniciar aqui nosso resumo da nossa norma regulamentadora. Então, pessoal, igual eu disse, eu vou dar um pouquinho mais de ênfase aqui na NR1 e na NR17 e depois eu vou falar de forma macro, talvez de resumida, até para essa aula não ficar muito longa, das 38 normas regulamentadoras, tá bom? A NR1, ela fala sobre disposições gerais e gerenciamento dos riscos ocupacionais, a tão chamada NR1. Ela estabelece ali, pessoal, diretrizes para a aplicação de todas as normas regulamentadoras, que envolve a segurança, a saúde e a medicina do trabalho, com foco na prevenção de acidente e doenças ocupacionais. Em alguns textos você vai ver doenças ocupacionais, doença laboral, doença do trabalho. Tudo isso são doenças que são oriundas da atividade que o trabalhador desenvolve, né? Então, a NR1 ela veio com esse intuito de prevenir essas doenças e também acidentes de trabalho de modo geral, tanto para a integridade física como a saúde do trabalhador. Bom, o campo de aplicação, pessoal, dessa NR1, ela aplica-se a todas as empresas, desde que ela tenha ali um funcionário registrado no regime CLT, que é aquela lá de 1943 que eu falei para vocês, além de orientar atividades de terceiros autônomos quando aplicável, tá bom? Outra coisa que é importante falar sobre essa NR1 é o nosso gerenciamento dos riscos ocupacionais. No meio dos prevencionistas, ele é conhecido como GRO, Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais, né? Ele tem a obrigação ali de identificar perigos, né? Levantar esses fatores de riscos, né? Avaliar ali os controles de riscos ocupacionais. Existe uma diferença aí entre risco e perigo, que a gente vai falar numa outra aula sobre isso, como que a gente identifica ali os fatores de riscos, os que são os perigos e os riscos, como que faz isso, como é que faz para medir isso. Então isso vai ficar numa segunda aula, tá bom?
Mas o GRO ele tem essa característica de identificar esses perigos, avaliar os riscos do ambiente de trabalho por meio de um sistema de gestão de saúde ocupacional. Então o GRO ele tem que ter essa característica de uma determinada não conformidade ou de um determinado agente nocivo que está passando do seu limite de tolerância, né? Qual que é a norma que se aplica a isso? Quem são os responsáveis direto que vai fechar essa não conformidade? Mas não só isso, de um nível de trivial, baixo, moderado, alto, muito alto, em que nível que está esse determinado agente nocivo? Né? Vou dar um exemplo, um ruído aqui de 100 decibéis, é um ruído muito alto, né? Então logo o risco ele é muito alto, dentro de uma matriz a gente consegue ponderar isso. Tá, o que eu devo fazer para minimizar isso? Né? Quem que é o responsável direto? Qual que é o prazo de iniciar essas não conformidades? E se não fez naquele prazo determinado, qual que é a explicativa dentro desse gerenciamento de riscos ocupacionais de não ter feito? Então, existe toda uma sistemática dentro do GRO. Eu falo que o GRO ele é o coração da segurança do trabalho, onde ali a gente consegue, de fato, pensar, eu consigo ter a segurança do trabalho em mãos. Obviamente que não é só isso, dentro do GRO a gente tem também, desde o controle de terceiro, controle de IPI, de repente um controle do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, e seus periódicos e tudo mais. Então assim, o GRO é o coração da segurança do trabalho, né? Ele tem uma derivação de um programa, né? Eles se conversam de maneira integrada, já vamos falar um pouquinho sobre isso também. E nesse terceiro ponto aqui da NR1, nós não podemos esquecer do programa, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que no meio prevencionista ele é conhecido como PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, né? É um documento base do GRO, olha que interessante. Ele contém algumas coisas que não pode falhar, tá bom? Que seria o inventário de risco ocupacional, onde é analisado dentro desse programa chamado de risco, alguns têm características de agente nocivo, essas siglas com o tempo vai ficar mais fácil na sua cabeça, mas vamos lá. Analisa-se nesse PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, risco físico, risco químico, risco biológico, riscos ergonômicos e riscos de acidente de trabalho, né? E esse documento ele é a base do nosso gerenciamento dos riscos ocupacionais, que é o GRO. Feito o levantamento desses riscos, é bem esse nome mesmo, Inventário de Riscos Ocupacionais, que é feito esse levantamento, tem que sair as tratativas para cada risco. Para o risco físico tem que ter o quê? Um plano de ação para aquelas não conformidades levantadas ali dentro do programa. Algumas análises são quantitativas, outras análises são qualitativa, ou seja, do ponto de vista do observador. E dentro desse plano de ação, ele segue um ciclo de melhoria contínua, ou seja, que é um monitoramento e revisão desses controles. Quem que é o responsável direto por essa não conformidade? Alguns chamam em ciclo PDCA, né? Que é a melhoria contínua ali de todo o processo dentro de uma indústria. Então, vamos pegar aqui um exemplo de risco de acidente. Eu tenho uma escada onde ela pode ser escorregadia e ela necessita ali de uma fita antiderrapante, um exemplo. Tá, eu tenho essa não conformidade que lá dentro do inventário de risco, riscos de acidentes, ou também em algumas nomenclaturas você vai ver riscos mecânicos, o que precisa ser feito? Não, precisa instalar a faixa ali antiderrapante. Mas tudo bem, como vai ser feito? Vai se fazer uma solicitação para o setor de compras, o setor de compras pede liberação, sei lá, para um outro setor, ou eu mesmo sou responsável, a empresa é menor, não tenho um setor de compras, eu mesmo vou comprar e eu mesmo instalo. Enfim, tem que ter um plano de ação e um responsável direto por esse plano de ação que teve como base ali os nossos inventários de riscos ocupacionais. Ou seja, para cada não conformidade levantada dentro desse PGR, que é um programa, é um documento, né, que toda empresa precisa ter, eu tiro desse inventário de riscos ocupacionais o nosso plano de ação. Bom, é só isso? Não. Chega no final de uma revisão de 12 meses, em algumas situações, nós pedimos ali para fazer ali o levantamento da eficácia desse plano de ação. Porque senão ele vai ser mais um documento engavetado e não vai ter a gestão, o GRO não vai funcionar. Então é importante a gente também ver a eficácia desse plano de ação de acordo com o prazo que é determinado nele. Por quê? Alguns planos de ação, ele é de prioridade máxima, onde o risco é grave, iminente ali, 24 horas para resolver. Mas alguns planos de ação, eu preciso de um ambiente de 500 lux e eu estou com 490. Não que isso não seja importante, tem que regularizar, melhorar talvez a posição da luz ali, alguma coisa nesse sentido, ou de repente trocar para uma luminância maior, mas
De 490 para 500, a diferença é bem pouquinha. Isso não é do dia para a noite que pode comprometer a integridade física ali do trabalhador. Ele é um perigo, tem um potencial de dano, mas se a gente pensar entre um cara perder uma vida e uma luminância de diferença de 10 lux, obviamente que perder a vida é muito mais agressivo do que uma luminância de 10 lux, mas não que 10 lux de diferença não seja importante, tá bom? Então esse ele tem um nível de prioridade e diferença dentro desse plano de ação. Então a NR1, nós estamos falando dela ainda, né? Eu falei que eu ia entrar um pouquinho mais nela aqui, ela tem essa característica. A NR1 também ela fala sobre a capacitação de treinamentos. Olha que interessante, ela estabelece ali, pessoal, critérios para treinamentos obrigatórios das NRs, né? Onde define-se carga horária mínima, conteúdo de periodicidade de treinamento, né? Pode ser presencial, semipresencial, EAD, com a resolução daquela resolução 915 de 2019, então mudou esse texto, né? Lógico, com alguns requisitos específicos, né? Tem alguns treinamentos que ele não pode ser 100% EAD, né? Ele necessita-se ali da parte presencial. Um exemplo disso, sei lá, trabalho em altura, né? Como que vamos fazer ali um trabalho em altura se você não tem a prática do negócio? Então fica complicado fazer ele 100% EAD. Então o ideal seria semipresencial, a parte normativa ali de forma online, talvez a parte prática o instrutor vai até a unidade, enfim, né? Existem essas dinâmicas aí, mas também é previsto ali no texto da NR1. E pessoal, se a gente for passar todas as linhas da NR1, a gente ficaria aqui 2, 3 dias, né? Mas de forma geral, existe outra diretriz dentro da NR1 que eu acho importante de repente falar. Por exemplo, ela estabelece a necessidade da ordem de serviço em saúde e segurança do trabalhador. Vander, nunca ouvi falar nisso, né? O que seria a ordem de serviço em saúde e segurança do trabalho? Seria quase que um manual do trabalhador, né? E isso de repente pode ser tirado dentro desse gerenciamento de risco, dentro do nosso programa que é o PGR, onde define-se ali o risco que o colaborador está exposto, quais são as medidas para mitigar esses riscos, eliminar, neutralizar, reduzir ou eliminar de fato esse risco, quais os equipamentos que esse trabalhador, quando fala equipamento, é equipamento de proteção individual, esse trabalhador tem que ter para desenvolver sua atividade. De repente, na integração dele, ele recebe 15 tipos de equipamento, mas quando que ele vai utilizar o equipamento A, o B, o C, o D, em que momento? Isso tem que estar muito claro para ele, quando usar. De repente, até nessa ordem de serviço, uma representação visual daquele equipamento e o momento que ele tem que utilizar e até mesmo, de repente, ali o período de troca desse equipamento. Então, vem textos básicos, o que ele pode, o que ele não pode fazer, quais que são as suas atribuições, o que ele deve respeitar dentro dessa empresa. Então, essa ordem de serviço que a NR1 fala em uma das linhas do seu texto, seria isso, chamaria aqui de manual do trabalhador, né? Ele tem essa ordem de serviço em saúde e segurança do trabalho, né? A NR1 fala também de situações de emergência, aqui já entramos com a ideia do plano de atendimento à emergência. Pô, sei lá, pegou fogo na empresa, o que eu faço? Qual que é a rota? Qual que é o caminho seguro? Existe algum ponto de encontro? Como que a própria brigada de emergência, não é o foco aqui, mas como que ela vai atuar? Qual que foi qual que é o tempo mínimo que eu tenho para evacuar uma planta? Então, assim, quando a gente fala de situação de emergência lá na NR1, ele remete ao próprio plano de atendimento à emergência, né? Que a NPT 17, né? Não é uma norma, mas um procedimento técnico fala sobre essa evacuação, que ele amarra a ideia junto com a NR1. Então, assim, ela fala muito também, pessoal, sobre a hierarquia de controle de risco. Inclusive, uma das nossas aulas vai ser exatamente sobre isso, como que a gente aplica a hierarquia de controle de risco dentro da empresa. Então, percebe? A NR1 ela vai muito além do que a gente pensa. Inclusive, pessoal, é passivo até de, assim, se um auditor fiscal do trabalho adentrar na empresa, uma dos levantamentos que ele vai fazer, como que a empresa aplicou a hierarquia de risco, como que ela tentou eliminar, neutralizar, algum meio de engenharia, o que ela fez dentro dessa hierarquia por último dar o equipamento de proteção individual. Então a empresa também tem que provar de alguma forma que ela tentou outros meios além do equipamento de proteção individual. Então isso é um item que auditor fiscal, já participei de diversos acompanhamentos de auditor fiscal do trabalho, e é uma pergunta que sempre eles fazem. Fala, pô, como que é aplicada a hierarquia de risco? Como que a empresa buscou melhorar o seu ambiente de trabalho dentro de um gerenciamento de risco ocupacional? Se eu tenho esse risco aqui desde 1990, a empresa não fez nada para melhorar, nem sempre entregou equipamento. Então, assim, essa dinâmica também ela é prevista ali, essa hierarquia de controle de risco, dentro da nossa NR1, disposição geral, e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Existem outros meios, outras linhas que dentro da NR1
Mas as principais seria essa. Eu falei que eu ia discorrer um pouco mais sobre essa norma e de fato seria isso aí, tá bom? A NR2, pessoal, ela falava ali sobre a inspeção prévia. Só que essa norma ela foi revogada, né, pela portaria 915 ali também. Então ela fala sobre inspeção prévia, que todo estabelecimento novo que necessita ali de iniciar suas operações, dentro das suas instalações, o órgão competente ali regional do Ministério do Trabalho e Emprego tem que ter em mãos esse segmento. Seria algo meio nesse sentido. Logo após essa inspeção prévia, é emitido ali o certificado de aprovação de instalação, né, ele faz essa inspeção, e quaisquer modificações nas instalações, alguma coisa nesse sentido deve ser comunicado. A norma falava mais ou menos esse texto. Eu falei de forma macro aqui para vocês entenderem do que se trata a NR2. Só que ela foi revogada, então está em período aí de renovação, beleza? A NR3 ela fala sobre embargo e interdição, né? Quando eu falo embargo, pessoal, interdição, nós estamos falando do auditor fiscal do trabalho, né? O órgão competente ali que pode fazer esse embargo, essa interdição, né? Ela fala também sobre as diretrizes da caracterização do risco grave, eminente ali, né? Os riscos técnicos, enfim, ela fala muito sobre esse tipo de texto. Mas em resumo, a NR3 fala sobre embargo e interdição, ela estabelece essas diretrizes. Só para diferenciar embargo, né, ou interdição, qual que é a diferença de um para o outro? Embargo é embargar a empresa inteira, é lacrar o portão e ninguém trabalha. Interdição, eu já posso, de repente, vamos pegar o setor montagem, instalação e manutenção, exemplo. De repente, o meu setor de montagem ele é interditado, mas o setor de instalação e manutenção ele continua rodando. Então, a interdição ele é parcial. O embargo seria como um todo, tá bom? Só para a gente diferenciar esses dois nomes aí e ficar claro para você do que se trata a NR3. A NR4 é o nosso SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho e em Medicina do Trabalho, né? Todas as empresas, pessoal, que possuem um determinado número de trabalhadores, ela talvez, de acordo com o seu grau de risco, ela vai necessitar desse tipo de profissional, do SESMIT. E quem que é o grupo que compõe o SESMIT hoje? Então, são técnicos em segurança do trabalho, técnicos em enfermagem, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. No começo da minha profissão, nós desenvolvíamos lá com 2 engenheiros de segurança do trabalho, médicos, tinha enfermeiros, técnicos em enfermagem e um grupo muito grande de técnicos em segurança do trabalho. Eu já fui para uma empresa que eu era técnico sozinho. Eu já fui para uma terceira empresa, nem estou quase 17 anos aí na área da indústria. Já fomos para uma empresa que era eu e mais um em cada turno. Mas como que funciona esse dimensionamento dentro do SESMIT? É de acordo com o grau de risco e o número de funcionários da empresa. Bom, cada classificação nacional de atividade econômica, que é o CNAE, esse texto está dentro da NR4, ele tem uma característica. E de acordo com essa característica, ou seja, dessa função, desse desempenho dessa atividade, ele tem um grau de risco. Grau de risco 1, 2, 3 ou 4. Existe hoje 4 graus de risco, né? E de acordo com esse grau de risco, defina-se o tanto de profissional que é necessário para aquela atividade em específico, tá bom? Wander, sempre vai precisar de um técnico? Nem sempre, igual eu disse. Vai depender do grau de risco e o número de funcionários. Tem empresa que tem menor número de funcionários e já precisa de um técnico. Vamos pegar a de grau de risco 4, já precisa do técnico. Por quê? Porque ele é grau de risco 4. Já tem empresa que tem o triplo de funcionário e não precisa de técnico normativamente falando. Por quê? Porque o grau de risco dele é 2. Então a diferença seria essa. Então a nossa NR4 ela fala sobre o nosso SESMIT, beleza? E agora partindo aqui para a nossa NR5. NR5 fala sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e agora o novo texto de assédio. Então, a nossa querida CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Assédio, ela faz parte aí dessa NR5. Para que serve a CIPA, Wander? Sempre vai ter que ter uma CIPA? Isso é uma pergunta que sempre me fazem. Ela segue a mesma dinâmica ali da norma anterior, a NR4. De acordo com o grau de risco e número de funcionários, você precisa ter a sua CIPA de forma convencional, ou seja, em meios padronizados, que é a CIPA ali votada, onde tem representantes do empregado e representantes do empregador. Wander, se a minha empresa ela tem um grau de risco menor, ou melhor, ela tem um grau de risco X, 1, 2, 3 ou 4, mas o número de funcionários da minha empresa ele é menorzinho,
De repente é eu como o proprietário e tem mais 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu preciso ter essa CIPA de meios padronizados ou CIPA convencional, que é aquela votada? Não necessariamente, pessoal. Você precisa ter um responsável nomeado, que antigamente chamava-se de cipeiro designado, onde você designa alguém que vai encabeçar, né, os assuntos relacionados à segurança do trabalho. Falei encabeçar esse termo assim, que vai ser o cara que vai puxar essa frente da segurança do trabalho. Então, independentemente do número de funcionários, você tem que ter esse responsável nomeado aí, que é o novo termo que é utilizado na nossa CIPA, tá bom? Então, CIPA faz parte da nossa norma regulamentadora NR5. NR6, equipamentos de proteção individual, né, que é o tão chamado EPI. Né? Ela faz parte dessa norma regulamentadora NR6, todos os equipamentos eles têm que estar no anexo 1 dessa norma. Por que eu falo todos os equipamentos? Alguns tipos de equipamento, algumas pessoas acham que é equipamento de proteção individual e na verdade não é. Mas por que eles não são equipamentos de proteção individual? Primeiro, que eles não têm certificado de aprovação e eles não estão listados no anexo 1 da NR6. Vou dar um exemplo aqui de equipamento que não é... que alguns acham que é equipamento e na verdade não é. Protetor solar, por exemplo. Ele não está listado e ele não tem CA. Então ele não é considerado um equipamento de proteção individual. Ele é um creme de proteção para a pele, eles podem chamar de outro nome, mas não de EPI. O cinto lombar ergonômico, agora parece que alguns já têm CA e tudo mais, mas alguns eles não têm essa característica de equipamento. Então assim, tem que ter esses cuidados. Então a nossa querida norma NR6 fala sobre os nossos EPIs. Obrigatoriedade do empregador, o que o patrão tem que fazer como empresário, obrigatoriedade do empregado, o que ele tem que fazer como empregado, cuidar, zelar, enfim, a própria higienização e uma série de quesitos de ambas as partes que tem que ser cumpridas, tá bom? A nossa NR7, que é o nosso Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional no meio prevencionista, ele é chamado como PCMSO, tá bom? Onde ali define-se o objetivo dessa norma é promover também a saúde e a segurança dos trabalhadores, fazer a implementação do PCMSO como parte dos empregadores, que admite trabalhadores como empregados ali CLT. Então, aquele exame que você faz quando você entra numa empresa, o admissional, que assim ele é conhecido, de onde que sai esse exame? Eu fiz lá a acuidade visual e um exame clínico, fizeram as perguntas para mim lá. Outros já dizem assim, não, eu fiz exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, exame hemograma completo, eu fiz eletrocardio, eletroencefalo e fiz espirometria, eu fiz raio-x de tórax para me desenvolver minha atividade. Mas de onde que saem esses exames? De onde que surgiu a ideia que um é mais simples, o outro é mais completo? Do nosso PCMSO, que é o Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional, que faz parte da norma regulamentadora NR7, tá bom? Então, muitas pessoas não sabem disso, né? De onde que esse exame sai. Ou outros vão lá e fazem o admissional e não tem o PCMSO, não faz sentido nenhum. Porque quem define o exame a ser feito é de acordo ao médico do trabalho. E isso é de acordo com as atividades que você desenvolve, as suas atividades práticas, de campo que a gente fala. E de onde que surgem essas atividades práticas de campo? De onde que o médico sabe disso? Que ele tem como base o nosso PGR da NR1 que eu falei anteriormente, tá bom? Beleza? Vamos lá. A nossa NR8, ela fala sobre edificações. Ela estabelece ali requisitos técnicos mínimos que devem ser cumpridos nas edificações, né, para garantir ali a segurança, conforto de todos os trabalhadores, rampas, escadas, enfim. É uma norma bem curtinha, mas ela é de extrema importância, né? Qual que é o requisito mínimo que uma edificação tem que ter para que o trabalhador garanta ali sua integridade física, tá bom? NR9. A NR9 ela é o nosso antigo PPRA, Programas de Prevenções de Riscos Ambientais. O PPRA, que também era um programa, ele deixou de existir e ele passou a vigorar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco da NR1. Então, a NR9 ela teve essa mudança de título. Anteriormente, antes de 2022, ela chamava PPRA e a partir dessa data, ela passou a chamar Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos dentro dessa NR9. Então, ela teve essa mudança de texto, tá bom? NR10 fala sobre trabalhos, segurança e instalações de serviço com eletricidade. Então, talvez você é da área da segurança, você tenha um pouquinho mais de familiaridade com os itens que eu vou citar aqui agora, como o PI, né, que é o Prontuário de Instalação Elétrica,
todo o programa SPDA dessa empresa, né, para RAIS e tudo mais, o próprio curso de NR10, uma formação de 40 horas, uma pergunta que me fazem bastante, e a reciclagem? O cara já tem a formação, existe uma carga horária mínima para reciclagem? Pessoal, a norma não cita carga mínima de reciclagem na NR10, mas a formação tem que ser 40 horas, né, por profissionais devidamente habilitados e capacitados. Então, tudo que envolve a parte elétrica dentro das instalações e a garantia da integridade física desses trabalhadores dentro dessas atribuições está contida ali na NR10. A NR10 que fala sobre segurança em instalações em serviço de eletricidade, tá bom? A nossa NR11 é a norma que fala sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. De materiais, porque aqui entra tudo que envolve movimentação dessas mercadorias, materiais e tudo mais, tá bom? Não é de pessoas, pessoal, é materiais. Eu falo isso porque existe aquela famosa briga ali da empilhadeira que tem a gaiola que transporta pessoas. Ela não foi feita para esse fim na minha concepção, tá bom? Então a NR11 ela refere-se ali sobre a implantação da segurança para operações de elevadores, guindaste, transportadores industriais, aí entra empilhadeira, para carregadeira, tratores, enfim, né? Máquinas transportadoras de modo geral, a fim de garantir, né, tanto a resistência desses equipamentos como a segurança e conservação ali da saúde e a integridade física do trabalhador, beleza? A NR12, ela tem um gatilho da NR11, contudo, ela fala sobre segurança em máquinas e equipamentos. Aqui nós estamos falando de máquinas e equipamentos, exceto a doméstica, tá, pessoal? As máquinas domésticas, elas não entram aqui como parâmetro da NR12. Ela tem lá seu manual de operação, tem todo o seu manual, só que ela não entra aqui nessa NR12, tá bom? Ela estabelece medidas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais também, nas fases de projeto, utilização das máquinas, dos equipamentos, todos os tipos dessas máquinas e equipamentos, e ainda visa regularizar ali a sua fabricação, importação, comercialização, exposição, cessão de qualquer título. Ou seja, toda máquina e equipamento ela tem que seguir os quesitos ali citados na NR12. Né? Desde botão de emergência, liga e desliga, sensores de segurança, enfim, dentro da NR12, pessoal, tem os anexos da NR12. Então tem anexos específicos para algumas determinadas máquinas. Né? Uma pergunta que me fizeram esse dia, por que existe só alguns anexos ali? Anexos de injetor, anexos de máquina de fazer calçado, de prensas ou similares. Por que existe mais essas máquinas? Porque, de acordo com o nosso contexto histórico ali dos acidentes de trabalho, vou abrir um parênteses aqui, a cada 47 segundos acontece um acidente de trabalho, a cada 3 horas e 40 minutos acontece uma morte. Fecha esses parênteses. E esses acidentes eles são monitorados, né? Você pode entrar aí no Google, Observatório, Ministério Público, MPT, que você já vai ver que você consegue observar de forma online quantos acidentes estão acontecendo. Então, esses números que eu citei para vocês, vocês podem conferir nesse site. E lá nós sabemos o que foram esses acidentes, de que forma que eles aconteceram, em qual máquina que aconteceu, qual foi o horário que aconteceu, quantas horas esse trabalhador trabalhou antes desse acidente acontecer, enfim, quanto que está custando para nós, né, que eu falo que no final da conta quem paga essa conta somos nós, quanto que está custando para os cofres públicos, e o valores é gigantesco. Esse tema vai ficar para uma segunda aula também. Mas, enfim, diante disso, percebe-se que algumas máquinas elas são tendenciosas a gerar mais acidente de trabalho. Logo, a norma ela tem que ser mais pesada com essas máquinas, né? Então, por isso que alguns anexos são específicos, porque a complexidade de operação dessas máquinas, em tese, é maior, que em tese leva-se mais acidentes de trabalho. Então, por isso que alguns anexos são específicos, tá bom? NR13, né? A NR13 ela fala sobre caldeira, vaso de pressão, tubulações, tanques metálicos de armazenamento, tá bom? Ela dispõe ali as características desses equipamentos, o que são considerados, são cada vaso de pressão, caldeira, esses tipos de equipamentos, eles são separados por classe, cada classe tem as suas particularidades, cada particularidade dessa tem uns quesitos mínimos a ser cumprido, cada quesito desse, alguns são passíveis de multa se não cumprir, enfim. E lembrando que a segurança da operação relacionada à NR13, ela tem que ser de extrema importância. Por que eu falo isso? Quando eu cito de extrema importância, eu estou falando que uma caldeira, se ela não tiver a manutenção nos parâmetros da NR13, essa caldeira ela pode explodir. E uma caldeira explodindo, ela pode ceifar vidas de milhares de pessoas, dependendo ali do círculo de
de pessoas que estão nessa caldeira. Então, assim, é muito importante essa norma regulamentadora, tá bom? NR14, pessoal, fala sobre os fornos, né? Essa norma regulamentadora visa ali estabelecer quesitos para a operação de fornos de forma segura. Uma norma também curta, mas de extrema importância. A NR15 é a norma que fala sobre insalubridade, né? A insalubridade no ambiente de trabalho, se ela é 10, 20 ou 40%, né? Qual que é o limite de tolerância ali para alguns agentes nocivos? A norma regulamentadora ela tem uma característica de anexo, né? São hoje 14 anexos dentro dessa norma e cada anexo estabelece ali os critérios de alguns agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. Como que é feito isso, né? Lembrando que no início do texto a norma sempre vai falar que o equipamento de proteção individual citado na NR6, se tiver uma gestão desses equipamentos, quando eu falo gestão, pessoal, não é só entregar o equipamento e virar as costas, né? Estou falando em entregar o equipamento, treinar o trabalhador, fazer capacitação, ter uma recorrência de troca, uma gestão desse equipamento, orientação constante, todo o trabalho dentro da NR6, voltando aqui para a NR5, ela atenua em alguns casos a questão da insalubridade. Em alguns casos que eu falo porque tem que ter a gestão. Então a NR15 ela fala sobre isso. Então, o ruído, seus limites de tolerância, como que funciona? O ruído acima de 85 decibéis, eu ouço bastante, a pessoa ela tem direito à insalubridade. Não é bem assim. Primeiro, que é acima de 85 decibéis para uma jornada de 8 horas. Se você trabalha 4 horas no ruído e 4 horas fora do ruído, você não tem necessidade de receber equipamento e também não tem necessidade aliás, não é que não tem necessidade. Você pode trabalhar sem equipamento de proteção individual e não receber insalubridade, porque o seu nível de exposição ele está previsto nessa norma regulamentadora, né, que é o fator de dobra Q5. Isso aí vai ficar para uma segunda aula também, que vai um pouquinho para o lado da higiene ocupacional, é um assunto até um pouco mais complexo, mas só para vocês entenderem, para todos os agentes insalubres está dentro dessa NR15. E cada agente insalubre desse, seja risco físico, químico ou biológico, riscos ergonômicos de acidente não entra para fins de anexo da NR15, estão previstos então nesse anexo. Então temos riscos físicos, desde ruído, calor, vibração, radiação ionizante ou não, pressões hiperbáricas, umidade, está dentro ali dos seus anexos da NR15. Nós vamos para o risco químico, né? Tem o anexo 11, 12 e 13 da NR15, onde tem ali a questão de produtos químicos de forma respirável, inalável, mas também temos o anexo 12 que fala de poeira e depois tem o anexo 13 que ele tem essa característica de contato dermal, né? Também são riscos químicos. Riscos biológicos está contido ali no seu anexo 14. Então, só para vocês entenderem de forma macro aqui como que funciona a NR15, que fala sobre insalubridade e seus anexos, tá bom? NR16 fala sobre periculosidade, né? Então, onde a NR15 dá o adicional de 10, 20 ou 40%, a NR16 atribui o valor de 30% do percentual desse adicional, caso tenha direito ali à periculosidade. Comparado um pouco ali com a NR15, ela também tem seus anexos, né? Cada anexo vai falar sobre uma determinada atividade. Se o trabalhador desenvolve atividade que tem características direcionadas a esse anexo, ele tem direito à periculosidade no seu ambiente de trabalho, tá bom? E são anexos específicos, quem trabalha com eletricidade, quem trabalha com produtos inflamáveis, com explosivo, enfim, aí tem que verificar todos os seus anexos ali para saber se o trabalhador tem esse direito à periculosidade. Então, periculosidade faz parte da nossa NR16, beleza? NR17, essa eu vou discorrer um pouquinho mais sobre ela, igual eu disse no início dessa aula. A NR17 é a nossa norma que fala sobre a ergonomia, né? Ela foi criada ali com o objetivo de estabelecer parâmetros que permitam as adaptações das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Esse termo aqui a gente vai falar sobre ele. Promovendo ali bem-estar, segurança e desempenho eficiente nas suas atividades. Então a NR17, diferente do que muitos pensam que é só postura ou levantamento de peso, ela vai muito além disso, pessoal. Quando a gente fala sobre ergonomia, a gente está falando de alguns pilares, né, de ergonomia. Vamos falar sobre a organização do trabalho. Quando eu falo organização de trabalho, eu estou falando sobre ritmo de trabalho, né? O próprio conteúdo das tarefas a ser feitas, exigências mentais para desenvolver essa tarefa, como que é feito o controle de pausa, as exigências físicas também,
Como que é feito esse controle? E nesse pilar também da organização do trabalho, a gente deve avaliar também, como profissional de segurança do trabalho, o ritmo da produção, se é compatível ali com a capacidade dos trabalhadores, né? Trabalhos com cobranças excessivas e metas que podem gerar ali riscos psicossociais, está dentro da NR17, né? Sendo inclusive um ponto de vista de atenção, principalmente nesse período que estamos vivendo aí desse texto da NR1 e NR17. Né? Ela tem uma relação muito grande a 1 com a 17, depois eu vou falar isso também numa outra aula. Outro pilar que é importante pensar na NR17 é o posto de trabalho. Como que é o posto de trabalho? A altura adequada da mesa, da bancada, está de acordo? Ou essa empresa tem ali um apoio para os pés, chamado plataforma ergonômica ali, né, onde faz o descanso dos pés, se necessário, né? O assento com altura regulável, encosto anatômico, como que é esse posto de trabalho? Tudo isso faz parte dentro do corpo da NR17, que fala sobre ergonomia, né? Se esse trabalho é em pé, como que faz as dimensões que evite ali esforço desnecessário, né? Um apoio intermitente em um dos pés pode ser necessário para reduzir carga, de repente, na coluna lombar, como que é feito essa dinâmica dessas atividades, ou tem alguns lugares que é posto misto, né? Tanto sentado como em pé, possibilidade de alterar sentado, se não tem, há possibilidade. Então, a NR17 ela traz essa estrutura de ergonomia de modo geral. E, obviamente, quando a gente fala sobre estrutura, né, psicofisiológicas, né, vamos falar sobre isso daqui a pouco, né, levantamento, transporte e descarga de materiais, isso tudo está contido ali na NR17. A atividade ela deve ser compatível ali com a capacidade física do trabalhador. Ah, Wander, mas a CLT fala que o trabalhador pode carregar até 60 quilos. Tá, pode. Está no texto da CLT. Eu falo, só para vocês entenderem, eu citei a CLT porque existe uma hierarquia de normas ou leis, tá? Então a CLT, em tese, ela está acima da norma regulamentadora. Lá ela fala que o trabalhador pode carregar 60 quilos, mas a NR17 ela tem essa característica de harmonização. Poxa, vou colocar aí, eu tenho 1,71 m, peso 70 quilos. Cara, eu para pegar 60 quilos eu vou ralar bastante. Então, essa característica fisiológica minha, a NR17 ela tem essa preocupação nesse sentido. Por mais que a CLT ela cita que o trabalhador pode carregar até 60 quilos, a NR17 vem, peraí, vamos ver as características do ambiente de trabalho, vamos ver a capacidade física do próprio trabalhador e tudo mais. Então, assim, ela vem com esse intuito, tá bom? Leve em conta ali, lógico, peso, repetição, frequência, distância, postura, esforço, dentre outras características no ambiente de trabalho para conservar a integridade física desse trabalhador, tanto física como mental, tá bom? Então, continuando aqui a nossa NR17, que fala sobre ergonomia, ela fala sobre os mobiliários, os postos de trabalho com uso de computador. Ela cita muito isso aí, né? Mesa, cadeira, se tem regulagem, se não tem, adaptação do trabalhador, isso é muito importante, né? A tela do monitor, qual que é a distância que essa tela tem por causa dos olhos do trabalhador, né? Evitando ali flexão, extensão, pescoço e tudo mais. O próprio teclado, o próprio mouse, os mousepad posicionado de forma a evitar ali os esforços físicos, né? Evitando a postura forçada, ou até mesmo repetitiva, para resguardar a integridade física desse trabalhador, tá bom? As condições ambientais, pessoal. Diferente do que muitos pensam, mas só faz parte da NR1, onde a gente vê risco físico, químico e biológico e ergonômico de acidente. Na verdade, a NR17 ela vem com essa preocupação das condições ambientais de trabalho. Por exemplo, o ambiente ele tem uma iluminação adequada, sem reflexo ou ofuscamento. Se eu tenho um ambiente administrativo, qual que é o lux mínimo para essa atividade? Aqui eu já puxo um pouquinho de uma norma de higiene ocupacional, mas a NR17 ela trata, quando a gente fala de luminância, faz parte da NR17, faz parte de ergonomia. Então assim, a NR17 se preocupa também com essas questões de condições do ambiente de trabalho. Temperatura ou umidade, se está compatível com a atividade que está sendo realizada, o ruído dentro do limite permitido. Wander, mas ruído não é risco físico? Por que você está falando de ergonomia? Porque um é relacionado com o outro. Não tem como nós falarmos de ergonomia de forma isolada. Vai ter uma aula que é referência da NR1 com a NR17 e você vai perceber que elas se entrelaçam, né? Se eu tenho... Por quê? Vamos supor que eu estou desenvolvendo uma atividade aqui onde eu preciso de um certo nível intelectual, de um certo nível de concentração para uma determinada atividade. E de repente ao lado tem uma máquina gerando vibração e um ruído acima do limite, não vou dizer nem de tolerância, vou dizer ali acima do limite
80 decibéis. Eu não vou conseguir me concentrar nessa atividade, ou seja, a minha parte mental está sendo atrapalhada por causa de um ruído. Então você percebe que não tem como falar de NR17 de forma isolada? Então temos essa característica também dentro da NR17, que é as condições de ambiente de trabalho, tá bom? A NR17 ela traz alguns textos sobre as análises, tá? O que seriam essas análises? Análise ergonômica do trabalho, análise de ergonomia preliminar, que está lá dentro da NR1 também, que ela é citada aqui na NR17. Então, assim, percebe que, só para entender, a análise ergonômica preliminar, eu vou chamá-la aqui um pouco mais rasa, e a análise ergonômica do trabalho é algo mais profundo, que inclusive até instrui-se, sugestiona-se trazer outros profissionais, talvez ali de um fisioterapeuta, alguém especialista, uma análise mais aprofundada. Vai ter uma aula específica sobre isso também, mas nesse primeiro momento eu quero citar que a NR17 cita a necessidade aí dessas análises, tá bom? Então a NR17 de modo geral, pessoal, é diferente do que muitos pensam, é só ali a postura, levantamento de peso? Na verdade não, né? Tudo que envolve essa questão psicofisiológica, na aula de NR1 e NR17 eu vou citar muito sobre esse termo, mas até para abrir um parênteses aqui de forma rápida, a NR17, ela lá na redação do texto de 1990, ela já usa esse termo, psicofisiológico, né? Tanto da parte física como da parte mental. Então, igual disse, fui numa empresa, o cara falou, mas isso é novo. Não, esse psicofisiológico não é novo, nós estamos falando de uma coisa que foi criada lá em 1978, as normas e a redação da 17 em 1990, e esse termo já existia lá, já existia essa preocupação com esse tipo de assunto, esse tipo de trabalho, tá bom? E agora está sendo um pouco mais enfatizado aí no meio da indústria, beleza? NR18, condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Ali ela estabelece diretrizes de ordem tanto administrativa, de planejamento, de organização, que objetiva ali a realização e as medidas de controle e sistemas de segurança preventivos, né, para evitar ali o acidente de trabalho ou até mesmo doenças ocupacionais no meio ali do ambiente da construção, tá bom? Quando eu falo construção, por mais que a norma ela cita muitas coisas relacionadas à construção civil, mas outros tipos de construção pode ser pescado também nessa NR18. Então, NR18, condições e meios de trabalho na indústria da construção, tá bom? NR19 vai falar sobre explosivo. Ela determina ali parâmetros específicos de depósito, manuseio, armazenagem de explosivos, né? É uma atividade de altíssimo risco, né? Quando a gente fala sobre a normativa NR19, ela pesca essa ideia da NR16, e eu acho bem... ela também é uma norma curta. Por que eu falo NR16? Porque ela fala sobre a questão da periculosidade, né? Então a NR19 ela fala sobre explosivos. NR20, segurança e saúde do trabalho com inflamáveis e combustíveis. É uma norma também que ela lembra ali um dos anexos da NR16. Inflamáveis e combustível previsto ali na NR20, ela regulamenta acerca ali da armazenamento, manuseio, transporte de líquidos inflamáveis e combustíveis, objetivando o que, pessoal? Sempre a saúde do trabalhador e a integridade física desse trabalhador seja resguardada. Então, alguns falam, mas para tudo existe norma? Sim, eu trabalhei por muito tempo dentro da indústria, então quando a gente ia até mesmo advertir um trabalhador, nunca era da nossa boca ou da nossa ideia ou surgiu da nossa cabeça. Não, tudo é tirado dessas normas, tudo de alguma forma é algum anexo de alguma norma, de algum item a gente tira. Então, é dessa forma que se trabalha. Para tudo existe norma, não foi tirado do zero isso, tá bom? NR21, trabalho a céu aberto. Quem desenvolve as suas atividades a céu aberto, né? Que impõe ali a existência de abrigos móveis, aqueles banheiros móveis, ainda que rústico, né? Mas tem que ter ali uma estrutura mínima para o trabalhador que desenvolve as suas atividades a céu aberto. Então, a NR21 ela vem com essa característica, trabalho a céu aberto, características para os trabalhadores desenvolverem essas atividades, mesmo de forma rústica, mas que proteja ali contra diversos fatores, tá bom? Buscando sempre resguardar a integridade física e a saúde do trabalhador. NR22,
Eu falei bem no comecinho sobre essa norma, né, que é uma norma setorial da mineração, saúde e segurança ocupacional ali na mineração, ou seja, determina os preceitos a serem observados na organização no ambiente de trabalho de forma a tornar compatível o planejamento e desenvolvimento da atividade mineira com a busca permanente da segurança dos trabalhadores. A gente sabe que também é uma atividade de altíssimo risco, né, que ela tem uma ligação direta com a NR33, que é espaços confinados, ou seja, não foi projetado para ocupação humana, contudo precisa desenvolver suas atividades. Se o trabalhador precisa estar lá, então tem que ter normas, tem que ter preceitos, tem que ter planejamento estratégico para esse trabalhador desenvolver suas atividades sem comprometer a sua integridade física e a sua saúde. Então a NR22 é a norma que fala sobre a mineração, onde os mineiros ali desenvolvem suas atividades com saúde e resguardando a sua segurança, tá bom? NR23, ela fala sobre proteção contra incêndio, né? Ela destaca ali as medidas de proteção contra incêndio, visando a prevenção e a saúde e a integridade dos trabalhadores. E a mesma deve ser realizada para todas as empresas. Então, é um segmento específico que tem que ter ali a proteção contra incêndio. Eu sou só um escritório, enfim, todas as empresas precisam ter essa preocupação com a NR23. A NR24 fala sobre as condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho. Eu trabalho numa empresa, quantos banheiros tem que ter? O que esse banheiro tem que ter? O que não pode ter? Ou até mesmo assim, qual é a distância mínima que eu tenho que percorrer para ter um banheiro? Às vezes tem trabalhadores, às vezes eu desenvolvo, o banheiro que eu tenho que ir é longe, eu não consigo alcançar ali, eu não consigo chegar no banheiro. Será que essa empresa está de acordo com a NR24? Ou de repente está e o trabalhador não tem essa noção desses dimensionamentos, né? Então, é só banheiro, Wander? Não, ele fala sobre instalações sanitárias, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos temporários ou não, enfim, os próprios refeitórios ali. Então, tudo isso está dentro dessas condições sanitárias de conforto, dentro da NR24. NR25, ela fala sobre resíduos industriais. A organização deve buscar ali a redução dessa exposição ocupacional aos resíduos industriais, né, dos trabalhadores por meio da adoção de melhores práticas tecnológicas, né, e organizacionais disponíveis. Então ela refere-se ali tanto a destinação de tudo isso, como também a própria exposição do trabalhador a esses resíduos. Então a NR25 fala sobre resíduos industriais. NR26 ela fala sobre sinalização de segurança. Então para tudo tem cor. Né? Por que a placa é amarela, azul, vermelha, tubulação? Por que tem tubulação azul, verde, marrom, vermelha, enfim, dourada? Enfim, tudo que se remete à sinalização de segurança está dentro da nossa NR16. Por quê? Nós somos acostumados com um determinado tipo de sinalização. Se você entra num ambiente onde não existe um padrão nessas cores, nessa sinalização, fica confuso na nossa cabeça. Tanto é que quando você está viajando, vou fazer um paralelo, isso não está na NR26, mas você percebe que as placas elas têm um padrão. Quando é aviso ali de um hotel, de um posto, alguma coisa, mesmo você sem ler, você sabendo que é uma placa azul, o seu cérebro já entende que ali é um indicativo, né? Ela tem que ser na cor azul. Se é algo ali talvez de advertência, que você tem que tomar um certo cuidado, você já sabe que é amarelo. E talvez algo mais proibitivo, seja vermelho, enfim, você está educado a isso. Então por isso que tem que ter uma padronização dessa sinalização. Obviamente que a 26 ela remete muito à questão de tubulação, mas tudo que se trata de sinalização de segurança está dentro dessa norma regulamentadora. Também ela fala sobre as antigas FISCP, que hoje é as FDS, né? Essas fichas que faz parte de uma certa forma da sinalização de segurança, sobre os seus treinamentos, orientações e tudo mais, está contido ali dentro da NR26, tá bom? NR27 é a norma que falava sobre o registro ali do técnico de segurança do trabalho. Essa norma ela foi revogada, pessoal, né, pela portaria de número 262, né, mas ela falava ali sobre o registro do técnico de segurança do trabalho, né. Antigamente ele tinha lá no CREA, né, sua carteirinha, o registro dele no CREA, depois passou para o Ministério do Trabalho, né, onde na carteira de trabalho do técnico de segurança era grampeado uma atividade profissional, ele tinha o seu número, a minha assim. Aí depois virou subsecretaria do Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho, ficou assim, e por fim essa norma foi revogada, que trata ali sobre ela referenciava, né, sobre o registro do técnico em segurança do trabalho.
NR28, ela fala sobre fiscalização e penalidade, né? Então vamos lá, a empresa ela foi multada, né? De onde que sai esses valores, né? Tudo da NR28, que é fiscalização e penalidade, né? Estabelece ali os critérios a serem adotados pela fiscalização do trabalho quanto à aplicação de penalidades, né? Seriam as multas, essas penalidades. Critérios que devem ser aplicados durante a visita do agente fiscal do trabalho. Então, não é de forma aleatória que eles trabalham, né? Eles têm referências também normativas no que se trata ali a multas e tudo mais. Não necessariamente a empresa pode ser multada por não cumprir uma determinada norma, mas sim um item específico da norma, isso é importante. Você não cumpriu a NR1, não é bem assim que funcionam essas multas, tá? Dentro da NR1, sei lá, você deveria ter um PGR, um plano de emergência, não sei, estou citando aqui, tá? Você não apresentou a sua hierarquia de risco aqui, de controle de risco dentro da empresa, então a multa é X. Então, dentro da norma, existem itens específicos que são listados nessa NR28, que o não cumprimento desse item acarreta multa para a empresa. Então, funciona dessa maneira. Multas e penalidades, NR28. Bom? NR29, segurança e saúde no trabalho portuário. Olha que interessante, para cada atividade vocês percebem que existe uma norma específica. O trabalho portuário regula ali a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, assim como facilitar os primeiros socorros dos acidentados e alcançar ali melhores condições possíveis de segurança e resguardar a integridade física nesses ambientes portuários. Então, tudo que fala sobre saúde e segurança no trabalho portuário faz parte da NR29. A NR30, ela fala sobre segurança e saúde no trabalho aquaviário, né? Refere-se à proteção, regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhos aquaviários que realizam trabalhos a bordo de embarcações. Ou seja, tudo que envolve trabalhos embarcados, que nós usamos esse termo, que envolve a proteção da saúde e integridade física do trabalhador, faz parte da NR30. NR31. A NR31 ela fala sobre o trabalho rural. Ela é conhecida no meio como trabalho rural, mas o nome técnico mesmo dela é segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Mais conhecido como trabalho rural. Essa é a maior norma regulamentadora que existe e ela tem as suas particularidades do trabalho rural. Por que eu falo particularidades? Você pega, por exemplo, NR5, fala sobre CIPA, a gente já viu falar sobre ela hoje. Dentro da NR31 tem a CIPA-TR, que é o CIPA do trabalho rural. A NR4 fala sobre o SESMIT, tem o SESMIT-TR dentro da NR31, que é o SESMIT do trabalho rural. Então, tudo que existe nas outras normas, ela vive o mundo dela, eu falo, né, NR31. Então, uma das maiores normas que o objetivo principal dela também é resguardar a saúde e segurança do trabalhador dentro desse trabalho rural, tá bom? NR32, segurança e saúde do trabalho em estabelecimento de saúde, né? Então, tudo que envolve ali resguardar a integridade e a segurança física dos trabalhadores dentro desses ambientes de saúde faz parte ali da NR31, né, que é cuidar da saúde dos profissionais na área de saúde, tá bom? NR33. A NR33, ela fala sobre os espaços confinados. O que é espaço confinado, Wander? Espaço confinado é toda área não projetada para ocupação humana, onde pode ter gases tóxicos ou contaminantes, ou pode haver ali, além da presença contaminante, pode ter a deficiência de oxigênio nesse ambiente de trabalho, né? É uma norma específica, ela fala sobre os espaços confinados. Muitos acidentes acontecem no Brasil por não respeitar e não cumprir as diretrizes ali contidas na NR33, né? Então, nós temos ali dentro da NR33, tem os trabalhadores autorizados para essa atividade, é um treinamento específico. Ele tem um treinamento também de vigia, ou seja, a pessoa que fica fora desse espaço confinado, né, onde ele tem as suas atribuições, mas não só isso, dentro dessa NR33 nós temos ali o supervisor de espaço confinado, o cara que vai abrir as permissões de entrada de trabalho para desenvolver as atividades, tem que ter um responsável técnico por esses espaços confinados, enfim. Muitos acidentes acontecem no Brasil hoje pelo não cumprimento da NR33. Então, NR33, espaços confinados, tá bom? NR34, ela fala sobre condições de trabalho e meio ambiente na indústria da construção, reparação e desmonte naval, né? Estabelece ali requisitos mínimos
e medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores no meio do ambiente da atividade da construção e reparação naval, beleza? NR35 fala sobre trabalho em altura, né? Segundo o texto da NR35, toda atividade acima de 2 metros, onde haja o risco de queda ali, já é considerado um trabalho em altura, onde ela traz ali as diretrizes para resguardar a integridade desse trabalhador que desenvolve suas atividades, acesso por corda, os equipamentos de proteção individual específico para atividade em altura, os exames que ele precisa ter para desenvolver essa atividade em altura, enfim, tudo que envolve os quesitos ali para trabalho em altura faz parte aí da NR35, tá bom? NR36, ela também é conhecida como a norma dos frigoríficos, né? Mas o nome certo que fala saúde e segurança do trabalho nas empresas de abate e processamento de carnes e derivados, ou seja, nem sempre está dentro do frigorífico, às vezes o processo de abate ali já tem que obedecer os quesitos contidos, os requisitos, na verdade, contidos ali na NR36, tá bom? Sempre, pessoal, essas normas ela vêm para resguardar a integridade física do trabalhador e a obrigatoriedade tanto do empregado como do empregador, tá bom? NR37, ela fala sobre segurança do trabalho em plataforma de petróleo. Essa norma já é um pouco mais nova. Ela tem ali por objetivo estabelecer os requisitos de segurança e saúde, as condições de vivência do trabalho a bordo dessas plataformas de petróleo em operações de águas jurisprudenciais brasileiras, né? Que é a AJB que a gente fala. Então, toda a segurança nessas plataformas de petróleo faz parte dos quesitos ali da NR37. E a nossa última norma regulamentadora que surgiu ao longo dos anos aí foi a nossa NR38, né? Ela tem o objetivo ali de estabelecer os requisitos mínimos de prevenção para garantir as condições de saúde dos trabalhadores nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tá bom? Por mais que existe um anexo lá da NR15, anexo 14 especificamente, que fala sobre insalubridade, sobre risco biológico da coleta e industrialização de resíduos sólidos, mas lá está tratando de insalubridade. Aqui nós estamos falando no contexto geral desses trabalhadores, né, de limpeza urbana ali e manejo ali de resíduos sólidos. Então foi até o segundo semestre aqui do ano de 2025, existem então essas 38 normas regulamentadoras e sendo a 38ª aqui a nossa última norma que fala sobre o objetivo ali da prevenção de acidente dos trabalhadores nessa limpeza aí limpeza e manejo de resíduos sólidos, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, até a próxima!